Olá pessoal, meu nome é André Lino, sou advogado, um dos curadores do portal Minder for Business. Estou passando aqui para falar um pouquinho para vocês sobre um tema extremamente relevante no campo das empresas atualmente e que tem impactos jurídicos igualmente importantes, que é o tema do home office. Com a pandemia, as empresas tiveram que parar de funcionar nos seus escritórios corporativos e, em razão disso, os seus funcionários foram deslocados para trabalhar nas residências, né? Então, aquela ideia de trabalho em casa acabou surgindo de maneira forçada aí nesse período em que nós temos aí a quarentena em razão da pandemia. O home office, na verdade, é uma figura que já existe há muito tempo, né? Todos nós conhecemos, e muitos profissionais já atuam dessa forma, mesmo antes da pandemia. A diferença é que agora um número muito maior de pessoas está trabalhando dessa forma, seja de maneira temporária, ou seja, enquanto ainda não é permitido que todas as pessoas trabalhem nos escritórios, seja também de forma definitiva. As empresas já trabalham com essa possibilidade de os seus empregados trabalharem então somente de forma remota, fora do ambiente corporativo. E é exatamente essa a grande diferenciação do contrato de trabalho home office clássico, por assim dizer, que a gente chama de teletrabalho, do trabalho em home office dessa forma provisória em razão de uma questão de saúde pública. O teletrabalho, que é o home office efetivo, ou seja, que a pessoa trabalha sempre fora do ambiente corporativo, ele foi regulado no nosso direito do trabalho em 2017, tão somente com a reforma trabalhista. Então foi introduzido o artigo 75B, que fala que o teletrabalho é um trabalho feito fora das dependências da empresa, com um contrato específico para tanto, e o grande diferencial é que você não tem controle de jornada, porque na verdade não é possível controlar a jornada fora do ambiente corporativo. Essa é a lógica desse sistema. Todo trabalho em home office é considerado teletrabalho? Não, mas o teletrabalho é sim considerado um tipo de home office. No caso do teletrabalho, é possível que o empregado compareça vez ou outra na empresa até para poder reportar, enfim, passar informações sobre o seu trabalho para o empregador, mas não é da essência que isso ocorra. E essa é a grande diferença nesse momento, essa é a grande discussão que tem nesse momento, é o fato de que no home office, que todo mundo já tem feito de forma provisória, ou até já começando de forma definitiva, vai ser necessário, você vai ter que diferenciar efetivamente o que é o chamado teletrabalho do que é o trabalho normal, corriqueiro, sem a introdução desse trabalho diferenciado, desse trabalho fora do ambiente corporativo. O que ocorre aí? A controle da jornada. Certamente o controle da jornada é o tema mais importante nesse processo, porque na verdade, a partir do momento que você tem o teletrabalho, você não tem mais a questão das horas extras ou do controle dos horários de trabalho desse profissional. E a discussão que se tem hoje justamente no home office é o quanto que as pessoas estão trabalhando. Até uma queixa, né? A gente vê muito isso na imprensa, sobre o fato que as pessoas estão falando que estão trabalhando muito mais do que trabalhavam antes da pandemia, porque estão trabalhando em casa, porque tem um outro ritmo, porque tem uma outra situação. Porém, os contratos de trabalho, em regra geral, não são de teletrabalho. Então, a jornada acaba sendo computada e, por consequência, a jornada em excesso também acaba sendo computada. Então, há aí uma questão trabalhista relevante que as empresas precisam prestar atenção, sob pena de sofrerem aí um contencioso trabalhista, demandas trabalhistas aí sobre um tema que não foi bem observado. Um outro tema importante no home office diz respeito à questão da infraestrutura. Hoje nós trabalhamos em casa, as empresas estão com seus funcionários dessa forma e eles estão usando a infraestrutura pessoal para um trabalho no ambiente corporativo. A grande questão que se coloca é: esse custo deve ser arcado pelo empregador, tem que ser repartido, como é que isso vai ser calculado no dia a dia? Já temos algumas respostas. Alguns sindicatos dos bancários, em algumas situações, já começaram a prever em convenções coletivas uma ajuda de custo por parte dos empregadores para os empregados, de modo a bancar parte dessa infraestrutura que está sendo usada pelo empregado. Mas muitos setores ainda não têm isso bem regulado. Isso faz com que ainda possa existir muita discussão a respeito deste tema. Além disso, o que é importante destacar são as questões relativas a benefícios versus
a legislação, porque na verdade tem algumas situações hoje em dia em que alguns benefícios perderam sentido, e aí a discussão é se serão ainda pagos ou não enquanto as pessoas estiverem trabalhando em home office. Home office nessa figura temporária que eu estava me referindo. Uma delas, por exemplo, o Vale Transporte. Como é que você vai pagar Vale Transporte se alguém não está indo de transporte para o trabalho? A Convenção Coletiva de Trabalho prevê isso, a legislação muitas vezes prevê isso, porém tem uma realidade fática ali que não faz sentido esse pagamento. Porém, isso tem que ser discutido e analisado caso a caso, empresa a empresa, porque senão isso pode virar um grande problema. O Vale Refeição e o Vale Alimentação também tem uma enorme discussão, porque o funcionário come, o funcionário almoça, ainda que seja em casa, né? Então, como que vai ser o custeio disso? Como é que vai ser a forma desse custeio? Se é só via Vale Alimentação, se é Vale Alimentação ou Vale Refeição, se é só Vale Refeição, como que isso vai se dar? Por fim, um ponto importante é que esse tema de home office e toda a regulamentação a respeito não aborda temas de 3 figuras muito importantes no ambiente de trabalho, que são os estagiários, os aprendizes e os PCDs. Grande parte dos PCDs, eu vou começar aqui pelo último, grande parte dos PCDs está em home office, até porque muitas vezes são grupos de risco, mas muitos deles também foram demitidos ou nem serão contratados no mercado de trabalho, justamente por conta dessa dificuldade do trabalho em home office. E não tem nada regulando a respeito. Por outro lado, os estagiários e aprendizes também vivem uma situação muito similar. Como se ter um estagiário ou um aprendiz dentro de casa, trabalhando no ambiente corporativo, sendo que, na verdade, o corporativo, naquele sentido que a gente conhece para eles, né, de aprendizado, realmente não existe mais. Então, assim, são 3 categorias profissionais que, lamentavelmente, ainda estão um pouquinho marginalizados nesse processo, e por conta disso ainda merece uma atenção aí, seja do legislador, ou seja, enfim, dos órgãos de proteção a essas categorias profissionais, Ministério Público do Trabalho, enfim, órgãos que tratam da relação de estagiários, como é que eles vão tratar esse tema todo. E por fim, o tema home office ainda pode levar muito fortemente a várias discussões no âmbito da justiça do trabalho sobre a jornada, sobre a forma do trabalho, sobre a questão da subordinação, enfim, nós vamos ter uma série de discussões nos próximos tempos sobre o tema dessa forma de trabalho que surgiu a forceps, na prática, nesses tempos de pandemia. Esperamos que o judiciário, enfim, todas as partes envolvidas nesse processo possam tomar medidas razoáveis para a boa conclusão de eventuais conflitos. Conflito nunca é bom para ninguém, conflito não ajuda nesse processo, e o conflito faz com que essa relação de trabalho se torne cada vez mais difícil e que não ajuda, que não colabora com ninguém, que não colabora com a empresa, nem com o empregado, nem com o empregador e nem com a economia. O ano de 2021 é um ano bastante incerto ainda, nós não sabemos exatamente quais serão os caminhos aí que correram da própria doença ou da economia, mas fato é que esse modelo de trabalho do home office veio para ficar, precisa ser regulado pelas empresas, as empresas precisam estar atentas à forma de contratação dessas pessoas em regime de home office, e por consequência, todas as questões paralelas a ela que eu procurei abordar aqui nesses minutos têm que ser observadas e principalmente tem que existir uma razoabilidade de todas as partes para o bom andamento dos contratos de trabalho. É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima.